social. E esse mundo tem que caber todo mundo. São os grandes com seus interesses, mas nós não podemos abandonar os pequenos. Por isso eu vim aqui trazer 2 recados. O primeiro, o prefeito Tuquinha, prefeito Ricardo, o Tuquinha estava me falando aqui, os municípios são diferentes. Se eu falar de Rio Pardo, eu vou falar de um outro extrativismo, diferente da Amazônia. Se eu vou falar de Rio Pardo, eu vou falar de agricultor que planta abóbora, que planta café sombreado, que inclusive agricultor que ainda planta eucalipto na sua terra para tirar a sede da cancela. Então eu estou falando de uma agricultura familiar diversa. Se eu falar de Riacho dos Machados, eu quero falar do Rio Peixe Bravo, uma região que a água está sumindo, uma região que cada vez quando a gente abre o poço artesiano, está cada vez mais fundo. Então eu estou falando de uma região que nós precisamos discutir o modelo de desenvolvimento aqui implantado, que não pode ser da Amazônia, que não pode ser do Cerrado do Goiás, mas tem que ser do sertão do norte de Minas. Por isso eu mando um abraço para o Padre Eliezer, a irmã Mônica. Eu sei que são os defensores também, guardiões da biodiversidade aqui, mas a minha companheira dela, ela preside uma comissão importante na Assembleia, que é a dos Direitos Humanos, mas ela também está na Comissão do Meio Ambiente. Deslocou de Belo Horizonte para cá, não é para fazer problema nem decidir, mas colocar as preocupações que a gente está enfrentando em Minas Gerais, seja nas quase 300 pessoas que foram soterradas pela lama, seja por os rios que foram contaminados e seja pelo comprometimento da produção da vida das pessoas. Então é importante a gente não misturar as coisas. Se Rio Pardo de Minas está fazendo outra leitura, eu estou entendendo que o pessoal do CMBio começa uma primeira audiência. Aqui não se encerra a decisão se vai virar uma RTS ou não. Aqui está começando o processo que nós, inclusive, derrubamos o decreto do governo Zema lá no Supremo Tribunal Federal, que é da consulta pública, que é da consulta livre. As comunidades têm que ser ouvidas sim, e a comunidade ouvida é ouvir todo mundo, não é ouvir todo mundo. Então, portanto, essa primeira etapa eu estou entendendo que o ICMBio vai garantir no processo a continuidade da escuta. A segunda coisa é o que Bela falou. Eu não vivo aqui, eu não planto roça aqui, eu não sofro a seca quando vem o período da estiagem, que às vezes eu vejo minha roça morrer, vender meu gado porque não tem água para beber. Eu não vivo aqui, eu acompanho aqui, eu estou ao lado das pessoas pequenas aqui, não tem dúvida de falar de qual lado eu defendo e luto. Os grandes que estão aqui sabem. Por isso que a gente está aqui, para dizer que a autonomia não é do prefeito, ele pode dar opinião, mas a autonomia é das comunidades. Eu acompanho a reserva que era Tamanduá há 20 anos. Muita coisa mudou em 20 anos. A gente tem que ter a responsabilidade, porque a atitude e a decisão compromete as gerações futuras dessa região. Por isso nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não saímos de lá para cá para a gente poder fazer uma audiência, que é a primeira, para a gente sair daqui sem encaminhamento. Se a questão é o traçado, é o perímetro, vamos discutir. Se tem alguma comunidade com dúvida, vamos olhar. E é muito importante ao pessoal do ICMBio, aqui em Rio Pardo tem a RDS Nascente Geraizeira, que está aqui há 15 anos. É